Quando o objeto conhecido como 3IN, Atlas foi detectado, a notícia passou quase despercebida do público geral. Apenas mais um corpo estranho cruzando o espaço profundo, registrado por telescópios automáticos, catalogado, numerado e classificado rapidamente. Oficialmente, tratava-se de um objeto interestelar instável, provavelmente um fragmento rochoso sem grande importância. Mas poucos dias depois, algo inesperado aconteceu. O 3IN, Atlas, começou a se comportar de uma forma que não se encaixava em nenhum padrão conhecido. E então, ele se desintegrou. Pelo menos, é isso que foi dito. Segundo os relatórios oficiais, o objeto teria se fragmentado devido a estresse térmico, forças gravitacionais e composição frágil. Um destino comum para corpos que atravessam regiões internas de sistemas estelares. O problema é que os dados não confirmam totalmente essa versão. E quanto mais se analisa o caso, mais difícil fica sustentar a ideia de uma simples quebra natural. O 3IN, Atlas, não era apenas mais um visitante do espaço interestelar. Ele apresentava uma trajetória incomum, com ajustes sutis ao longo do percurso. Pequenas variações de velocidade que não correspondiam perfeitamente à influência gravitacional esperada. Em linguagem simples, ele não estava apenas caindo, estava corrigindo. Astrônomos inicialmente atribuíram isso à liberação irregular de gases, algo comum em cometas. Mas o 3 Atlas não apresentava cauda visível, nenhum rastro significativo de material, nenhuma assinatura clara de sublimação. Mesmo assim, os ajustes continuavam aparecendo nos dados. Então, veio o primeiro silêncio. Durante uma janela crítica de observação, o objeto simplesmente deixou de emitir reflexos detectáveis por alguns instrumentos. Não desapareceu completamente, mas ficou irregular, como se tivesse alterado sua orientação no espaço. Alguns telescópios o perdiam, enquanto outros ainda conseguiam rastreá-lo. Uma anomalia difícil de explicar para um corpo inerte. Pouco depois, os relatórios indicaram fragmentação. O 3E, Atlas, teria se partido em múltiplos pedaços menores, rapidamente se dispersando até se tornarem indetectáveis. Caso encerrado. Arquivo fechado, pelo menos oficialmente. Mas alguns detalhes chamaram a atenção de pesquisadores independentes. O primeiro deles foi o padrão da desintegração. Em eventos naturais, a fragmentação costuma gerar uma nuvem caótica de detritos, com distribuição irregular. No caso do 3IN, Atlas, os poucos dados públicos sugerem algo diferente. Os fragmentos seguiram trajetórias relativamente organizadas, como se a separação tivesse ocorrido de forma controlada. Outro ponto estranho foi o timing. A suposta desintegração aconteceu exatamente quando o objeto entraria em uma região de observação mais detalhada, com múltiplos instrumentos apontados simultaneamente. Era o momento em que mais dados seriam coletados. Em vez disso, foi quando o objeto quebrou. Coincidência? Alguns cientistas argumentam que o aumento da radiação solar poderia explicar uma ruptura nesse ponto específico. Mas simulações posteriores mostraram que, considerando a velocidade e a distância, o estresse térmico não seria suficiente para causar uma fragmentação tão abrupta. Isso levou ao surgimento de uma hipótese alternativa, inicialmente tratada como absurda, e se o 3 Atlas não tivesse se desintegrado, mas sido desativado, a ideia é desconfortável mas persistente. Ela parte do pressuposto de que o objeto não era completamente natural. Não necessariamente uma nave no sentido clássico da ficção científica, mas algo artificial ou semi-artificial. Um artefato antigo, um fragmento tecnológico, ou até mesmo uma sonda automatizada, de origem desconhecida. Dentro dessa hipótese, a desintegração seria, na verdade, um protocolo de autodesativação, um mecanismo projetado para impedir análise detalhada ao detectar observação intensa. Em outras palavras, o objeto teria se desfeito deliberadamente. Essa teoria ganha força quando se analisa o comportamento final do 3IN, Atlas. Pouco antes da fragmentação, houve uma variação abrupta de brilho, um pulso curto intenso, seguido de queda rápida. Alguns interpretam isso como liberação de energia, outros como uma tentativa final de ajuste de trajetória, mas há algo ainda mais estranho. Após a desintegração, sensores continuaram detectando ruídos incomuns na mesma região do espaço. Não eram reflexos claros, nem fragmentos rastreáveis. Eram interferências sutis, como se algo ainda estivesse ali, mas não da forma esperada. Esses sinais desapareceram dias depois, sem explicação. Outro detalhe raramente mencionado é que parte dos dados brutos do 3IN, Atlas, nunca foi disponibilizada publicamente. Alguns conjuntos foram classificados como inconclusivos ou corrompidos. Outros simplesmente não aparecem nos repositórios habituais. Para um objeto considerado irrelevante, o nível de controle de informação parece excessivo. Isso levantou suspeitas sobre possível intervenção humana. Teria alguma agência detectado algo preocupante e optado por limitar a divulgação?
Ou o próprio objeto teria desencadeado protocolos automáticos ao perceber que estava sendo observado? Existe também uma terceira possibilidade, ainda mais perturbadora. O 3 e Atlas pode não ter sido totalmente desativado, pode ter apenas mudado de estado. Alguns teóricos sugerem que o objeto poderia operar em múltiplas configurações físicas, que a fragmentação seria uma transição, não um fim, uma forma de dispersar componentes, reduzir a assinatura observável ou entrar em modo de espera. Essa ideia parece absurda à primeira vista, mas ela surge da análise de padrões similares em outros objetos interestelares registrados anteriormente. Em mais de um caso, corpos classificados como inativos apresentaram um comportamento que não se encaixava totalmente em modelos naturais. A diferença é que o 3.1 Atlas foi o primeiro a desaparecer, justamente quando começávamos a entendê-lo melhor. E isso nos leva a uma pergunta incômoda: quantos outros objetos podem ter feito o mesmo? Sem que percebêssemos, o espaço é vasto, mas nossa capacidade de observação ainda é limitada. Detectamos apenas uma fração mínima do que passa pelo nosso sistema. Se algo não quiser ser visto ou analisado, talvez seja muito fácil desaparecer. Alguns defendem que estamos projetando intenções humanas em fenômenos naturais, que o desejo por mistério cria padrões onde não existem. Essa crítica é válida, mas ela não explica por que tantos detalhes do caso 3 e Atlas continuam mal resolvidos. Não explica a trajetória ajustada. Não explica a ausência de cauda. Não explica o padrão de fragmentação. Não explica o pulso final. Não explica o silêncio seletivo dos dados. Talvez o 3 em Atlas tenha sido apenas um corpo frágil que se partiu no momento errado. Mas talvez tenha sido algo mais. Algo que cruzou nosso caminho, foi observado, e decidiu não continuar visível. Se isso for verdade, então a questão não é se estamos sozinhos, é se estamos sendo observados por coisas que não têm interesse em serem encontradas. E nesse caso, a desintegração do 3 Anturo, Atlas não teria sido um acidente cósmico. Teria sido uma escolha. Afinal, no espaço, nem tudo que desaparece está realmente morto. Às vezes, apenas saiu de cena.